eu anuncio o painel Aposentadoria da Pessoa Física com Deficiência. Os nossos debatedores são o Dr. Oscar Valente Cardoso e a Procuradora Federal Beatriz Goldani. Eu passo a leitura do currículo breve de cada um. Dr. Oscar é mestre em Direito e Relações Internacionais pela Universidade Federal de Santa Catarina, é especialista em Direito Público pela Universidade do Vale do Itajaí, especialista em Direito Constitucional e em Direito Processual Civil pela Universidade do Sul do Estado, de Santa Catarina, MBA em Comércio Internacional pelo Centro Universitário Internacional, FATEC, MBA em Planejamento e Gestão Estratégica pelo Centro Universitário Internacional, FACINTER, é juiz federal aqui da 4ª Região e juiz auxiliar do Supremo Tribunal Federal de 2012 a 2014. A Procuradora Federal Beatriz Goldani é mestre em Direito, área de concentração Fundamentos Constitucionais do Direito Público e Direito Privado pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, especialista em Direito Processual pela Universidade Virtual Brasileira, UVB, em convênio com a Universidade da Amazônia, UNAMA, e Rede de Ensino Luiz Flávio Gomes, é Procuradora Federal, atualmente em exercício na Procuradoria Seccional Federal de Canoas, no Rio Grande do Sul. Então, eu passo desde logo a palavra à doutora Beatriz Goldani para sua exposição. Obrigada. Bom dia a todos. Inicialmente, cumprimento o presidente do Tribunal Regional Federal, desembargador federal Luiz Fernando Penteado, pelo convite para participar desse evento com os senhores. Cumprimento o diretor do foro dessa sessão, doutor Jairo Scheffer, também juiz federal. Um agradecimento ao diretor da EMAGES, desembargador federal Otávio Roberto Pamplona. Um cumprimento mais que especial ao coordenador científico do curso, desembargador federal Rogério Favreto, a quem agradeço o convite de participar desse evento, o qual muito me honra, ainda mais ao lado dos juízes federais, doutor Oscar Valente Cardoso, doutora juíza Ikel Gamba, que abrilhantam esse painel e me honram de participar dessa breve conversa sobre a Lei Complementar 142. Um agradecimento especial ainda às servidoras da EMAGES e do TRF da 4ª Região, que me auxiliaram na vinda e na participação desse evento, no encontro, no deslocamento, no próprio acolhimento, na instituição e no curso, já que venho de outra instituição, da AGU, da Advocacia Geral da União. Sou procuradora federal, também sou professora, dou cursos preparatórios para concurso, atualmente em exercício na Procuradoria Seccional Federal de Canoas, do Rio Grande do Sul. E aproveito a oportunidade para direcionar também um cumprimento aos juízes federais com quem diariamente trabalhamos lá na Procuradoria em Canoas, doutor Marcelo Cardoso e a doutora Fábia Presser. Bom, o assunto que nos foi direcionado para tratarmos aqui nessa conversa, não é uma palestra, é uma troca, um diálogo, até depois nós trataremos de casos concretos, foi da Lei Complementar 142, de 2013, que traz a aposentadoria da pessoa com deficiência. Inicio também informando que parte dessa palestra nós apresentamos na Justiça Federal do Rio Grande do Sul para peritos judiciais que, ao lado dos peritos do INSS, utilizaram na prática esse instrumento, que nós vamos hoje tentar detalhá-lo e aplicá-lo na prática, que é esse instrumento que o doutor juiz federal Fábio falou na palestra anterior, que é o Índice de Funcionalidade Brasileiro. Peço até escusas por essa parte inicial ser tão singela, como eu falei, foi aplicado, foi na conversa utilizado pelos peritos judiciais do Rio Grande do Sul. Inicialmente apenas tratava a questão da legislação previdenciária, que, é claro, não estou aqui para ensinar essa plateia tão qualificada, mas apenas para direcioná-los na oportunidade sobre onde se localizava a lei complementar, a aplicabilidade dessa norma, que possui uma eficácia limitada
e justamente por isso precisava de uma regulamentação, precisava de uma norma infraconstitucional que regulasse a aplicabilidade dela. Foi isso que aconteceu com a aposentadoria da pessoa com deficiência. Porque ali no artigo 201, parágrafo 1º da Constituição, traz a regra geral, a vedação a qualquer critério diferenciador para a concessão das aposentadorias do regime geral da Previdência Social, com 2 exceções. A primeira, atividade exercida sob condições especiais, sob condições prejudiciais à saúde do trabalhador, do segurado, que ensejará a aposentadoria especial, e, posteriormente, a emenda constitucional número 47, que trouxe, apenas em 2005, a proteção especial à pessoa portadora de deficiência. Então, surgindo a partir daí, aposentadorias diferenciadas, aposentadorias para as pessoas com deficiência, tanto por tempo de contribuição como por idade. Vou trazer aqui para vocês, para nós iniciarmos o assunto, algumas regras principais dessas aposentadorias, para depois adentrarmos ao estudo efetivamente desse instrumento que foi elaborado não só pelo INSS, mas por diversas outras instituições, ministérios, para conseguirmos utilizá-lo, entendermos os seus fundamentos, a sua criação e utilizá-lo na prática. Bom, como falei, a Lei Complementar 142 trouxe 2 aposentadorias diferenciadas, especiais nesse sentido, porque são diferentes, por tempo de contribuição por idade, com regras diferenciadas para homens, para mulheres, exigindo um tempo de contribuição para homens de 25 anos, se a deficiência for grave, mulheres 20 anos. Se a deficiência for moderada, 29 anos para homens, 24 anos para mulheres. Se a deficiência for leve, 33 anos para homens e 28 anos para mulheres. É exatamente nessa qualificação, nessa quantificação da deficiência entre grave, moderada e leve, que entra o estudo feito pela Universidade de Brasília, que nós vamos ver em breve, que criou esse índice de funcionalidade brasileiro. Ainda, a lei trouxe também a aposentadoria por idade da pessoa com deficiência, que exige 60 anos de idade se homem, 55 anos de idade se mulher. Aqui independe do grau de deficiência, então esse instrumento que nós veremos não é utilizado para aposentadoria por idade da pessoa com deficiência, e sim apenas para aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência. Ainda exige-se um tempo mínimo de contribuição de 15 anos para essa aposentadoria por idade e comprovada a existência de uma deficiência durante todo esse período, de 180 meses. Traz a lei complementar, nos seus primeiros artigos, que essa constatação da deficiência ela deve ser feita por perícia do INSS. A aferição, inclusive de eventual deficiência retroativa anterior à lei complementar, ela será realizada pelo INSS na primeira avaliação que a pessoa se direcionar ao INSS e fizer, então, assim, a perícia pelo perito. Toda essa lei, e principalmente o instrumento que nós vamos estudá-lo e avaliá-lo hoje, ele traz um conceito já não mais médico, já não mais objetivo da pessoa com deficiência, e sim já mais um conceito sociológico. Dentro dessa visão mais sociológica, o deficiente ele é compreendido como aquele que tem um impedimento de longo prazo, seja de natureza física, natureza mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Algumas ainda regras basilares trazidas na Lei Complementar 142, traz como RMI dessa aposentadoria por tempo de contribuição, 100% salário de benefício, aposentadoria por idade não muito diferente, 70% do salário de benefício mais 1% a cada grupo de 12, claro, com limite de 30% para chegarmos ao total de 100. O fator previdenciário,
ele é aplicado desde que vantajoso para o segurado. Se o fator previdenciário, na hora do cálculo, reduzir o valor da aposentadoria, ele não é aplicado. Aplica-se plenamente qualquer contagem recíproca, se houver. A contribuição é a mesma do segurado que não tem qualquer deficiência, do segurado não deficiente. Aplica-se de forma subsidiária a Lei 8213, no que couber. Assegura-se também à pessoa com deficiência qualquer outra espécie de aposentadoria, se essa pessoa tiver direito, e desde que seja mais vantajosa. Se a pessoa com deficiência optar por outra aposentadoria, por outro benefício de pessoa não deficiente, também lhe é, obviamente, concedido em prol dessa aposentadoria diferenciada. E a redução do tempo de contribuição dessa lei, ela não pode ser acumulada, traz a lei especificamente essa restrição, com a redução assegurada para os casos de atividades especiais de contato com agentes nocivos. Essas são algumas linhas gerais que a Lei Complementar 142 traz. E a partir daqui, do artigo 4º, é que começa então a menção à forma de avaliação, a forma de quantificação dessa deficiência. Ali no artigo 4º já traz que essa avaliação da deficiência, primeiro, ela vai ser médica e funcional, nos termos do regulamento. A partir daqui surgiu então a necessidade de nós regulamentarmos essa forma de avaliação. O artigo 5º ainda traz novamente: o grau de deficiência será testado por perícia própria do INSS, por meio de instrumentos desenvolvidos para esse fim. E foi com base nesses dois fundamentos legais da Lei Complementar 142 que a Secretaria de Direitos Humanos, a SDH, encomendou ao IETS, que é o Instituto de Estudos de Trabalho e Sociedade, a elaboração desse instrumento, um instrumento único, um instrumento de avaliação do grau de funcionalidade da pessoa, de sua deficiência, aplicada, vista no ambiente em que essa pessoa se encontra. A portaria ministerial do Ministério da Previdência Social e da Secretaria dos Direitos Humanos, conjuntamente, número 334 de 2013, instituiu, então, um grupo de trabalho com a finalidade de homologar esse instrumento. Ocorre que o governo não renovou esse contrato com o IETS e, para finalização do IFE Brasil, do Índice de Funcionalidade Brasileiro, que foi delegado a esse grupo de trabalho, referido na portaria, o Ministério da Previdência acabou contratando a UNB, a Universidade de Brasília, para dar sequência a essa validação desse instrumento, juntamente com o trabalho da CDT, que é um Centro de Apoio e Desenvolvimento Tecnológico, um centro tecnológico, um campus tecnológico da UNB, e a Faculdade de Ciências de Saúde da UNB também. Eu trago todas essas informações, primeiro para consolidar a informação trazida inicialmente pelo Dr. Fábio, que realmente foi um instrumento feito, criado, baseado em diversos institutos, faculdade, secretaria, Ministério da Previdência, entre tantos outros institutos que participaram da criação e do desenvolvimento desse instrumento. Não é um instrumento criado pelo INSS, criado por peritos. Bem pelo contrário, é um instrumento bastante complexo, com fundamentos sólidos, científicos, que agora nós passaremos a tratá-lo. A base principal desse instituto, desse índice, na verdade, ele é um instrumento, o nome é Índice de Funcionalidade Brasileiro, e ele serve para a avaliação da pessoa com deficiência, especificamente para fins de avaliação da deficiência grave, moderada ou leve, para a concessão ou não da aposentadoria por tempo de contribuição das pessoas com deficiência. E o fundamento primordial e diferencial desse instrumento é que ele tem um olhar diferente, ou talvez mais atualizado sobre a deficiência, valorizando-se especificamente a funcionalidade e não a alteração na estrutura do corpo ou na função que a pessoa detém de forma alterada ou não detém.
Então, o olhar desse índice ele é sobre a funcionalidade. A partir daí, a deficiência passa para um conceito muito mais complexo, onde temos a soma de dois pilares do impedimento, ou seja, dessa limitação corporal que a pessoa tem, ou intelectual, da própria função mesmo do funcionamento do corpo, mas vista ao lado das barreiras. Barreiras vistas aqui como impedimentos ou dificuldades que ela encontra no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente doméstico, no seu ambiente em que ela possa desenvolver algum tipo de atividade. Cumpre salientar aqui que esse instrumento ele veio a cumprir fundamentos trazidos pela convenção que o Dr. Fábio mencionou na palestra anterior sobre os direitos das pessoas com deficiência, adotada pela ONU e ratificada no Brasil em 2008, e, portanto, com equivalência de emenda constitucional, e que traz primordialmente esse viés da adaptação razoável, que o Dr. Fábio mencionou, sobre essa nova visão da adaptação e da funcionalidade da pessoa com deficiência. Analisando a estrutura, a própria criação do Índice Funcional Brasileiro, nós podemos concluir que ele foi criado, ele foi elaborado em 3 grandes pilares. São 3 siglas que, num primeiro momento, pode nos assustar, mas, compreendendo cada uma, nós veremos a complexidade desse instrumento e os seus fundamentos. A primeira, a CIF, a segunda, a MIF, e a terceira, o algoritmo ou método linguístico FUSI. A CIF é uma classificação internacional de funcionalidade. Ela se baseia especificamente na atividade e na participação da pessoa, como mencionei anteriormente, e não na estrutura ou nas funções que a pessoa tem de forma alterada ou não tem. Nós saímos, então, daquele conceito médico mais objetivo, mais formal, e passamos para um modelo bem mais social. Por isso mesmo que o próprio conceito de deficiência hoje é um conceito sociológico, não mais um conceito simplesmente médico. Além dessa CIF, que é a classificação internacional, também esse índice foi criado com base na MIF, que é a medida de independência funcional, utilizada para verificação dessa gravidade, se grave, se média, se leve, e essa análise requer uma avaliação dos fatores ambientais. Por isso que a deficiência não é vista mais só como impedimento, mas sim impedimento mais barreiras, fatores ambientais, devendo essa análise ser dinâmica, considerando impedimentos versus fatores ambientais. A MIF é uma medida, que nós veremos em breve, que traz essa possibilidade de quantificação dos impedimentos no ambiente em que a pessoa portadora, pessoa com deficiência, se coloca. Até vale salientar aqui que o próprio Estatuto da Pessoa com Deficiência não utiliza mais o termo pessoa portadora de deficiência, porque são pessoas que não portam a deficiência, porque quem porta pode não portar mais se quiser. A pessoa porta o celular e esquece o celular em casa, ela não porta mais. Infelizmente, essas pessoas elas não portam deficiência, por isso que o termo hoje correto, por eles mesmos desenvolvido, é pessoa com deficiência. E, por fim, o terceiro pilar é o método linguístico FUSI. O FUSI é um algoritmo utilizado e ele insere um elemento de balanceamento na avaliação. Num primeiro momento, ele parece bastante complexo, mas quando nós aplicarmos na prática e avaliarmos em quadros, logo mais que veremos, fica mais simples de entendermos. Ele busca dar um maior peso, uma maior avaliação em alguns domínios específicos, em domínios preponderantes para aquela pessoa, para aquele tipo de deficiência. Na verdade, o método FUSI acaba até por individualizar mais essa avaliação para aquela pessoa, para aquela limitação que ela suporta, frente às fragilidades que ela demonstra e frente ao risco que ela pode se colocar, seja no trabalho, seja na rua, seja próprio dentro de casa mesmo. A funcionalidade, segundo a CIF,
ela é uma interação entre as alterações físicas, como eu falei, os impedimentos e os fatores ambientais, barreiras. Entende-se que a deficiência deverá ser definida a partir da avaliação dessas duas vertentes, como já mencionamos. Pode-se encontrar, então, é comum que o indivíduo apresente alterações físicas mais pronunciadas que outro, mas que esteja funcionalmente em melhores condições quando em interação com fatores ambientais. Esse instrumento criado, o IF brasileiro, ele vem justamente para avaliar essa situação. É possível que nós tenhamos duas pessoas com a mesma deficiência física, mesma deficiência intelectual. Intelectual é mais difícil de avaliar o quanto, mas a mesma deficiência física, amputação de um braço, por exemplo. Mas eles se encontram funcionalmente em situações diferentes. Agora, recentemente, essa semana, não sei se os senhores assistiram no programa da Rede Globo Fantástico, apareceu um piloto de helicóptero que teve o braço amputado. E ele conseguiu retornar à sua atividade com uma prótese. Então, nós não podemos avaliá-lo ou avaliar a amputação do braço para esse piloto de helicóptero da mesma forma que avaliamos uma pessoa que teve também o mesmo braço, da mesma forma amputado, mas que não tem a prótese ou que não tem as mesmas condições, a mesma funcionalidade, a mesma forma de superar as barreiras que essa outra pessoa com deficiência teve. Esse instrumento vem para isso, para individualizar essa situação. Aqui, apenas a título de esclarecimento, eu trouxe a origem da CIF e da MIF. A CIF ela pertence às classificações internacionais desenvolvidas pela OMS, permite descrever situações relacionadas com a funcionalidade e restrições relacionadas a fatores contextuais. É a CIF que nos trará diversas atividades que nós vamos avaliar com esse instrumento, dentro de 7 domínios. Cada domínio tem em torno de 5, 7, 8 atividades. Atividades são condutas, são questionamentos que nós vamos avaliar, e ela traz, então, ao total 41 atividades, condutas que serão analisadas de acordo com a funcionalidade dessa pessoa com deficiência. A MIF foi desenvolvida na América do Norte, na década de 80, pela Academia Americana de Medicina Física e Reabilitação, pelo Congresso Americano de Medicina de Reabilitação. O objetivo dela é avaliar, de forma quantitativa, a carga de cuidados demandada por uma pessoa para a realização das tarefas motoras e cognitivas da vida diária. Ela avalia de forma quantitativa a necessidade que aquela pessoa apresenta naquela conduta, de, por exemplo, utilizar transporte público. Ela faz uma avaliação quantitativa se a pessoa é completamente deficiente, independente, completamente dependente, ou de forma razoável, ou precisa do auxílio de terceiros, ou precisa de uma prótese. A MIF, essa medida internacional, vem avaliar isso. Ela foi expandida nos Estados Unidos pelo Departamento de Medicina e Reabilitação da Universidade de Nova York. Atualmente, ela faz parte de um banco de dados, no qual são armazenadas informações de aproximadamente 60% dos centros de reabilitação dos Estados Unidos. Também tem sido utilizada em diversos centros de reabilitação, como Austrália, Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Portugal. De novo, trago essas informações aqui para ratificar o que falei no início. É um instrumento baseado em 3 pilares científicos. Não foi criação do INSS, não foi criação para um grupo de trabalho de apenas peritos, mas sim ele possui fundamentos científicos, fundamentos sérios e próprios para avaliação da pessoa com deficiência dentro da sua funcionalidade, dentro dos seus impedimentos e barreiras ambientais. O FUSE tem algumas finalidades, como introduzir elementos qualitativos nessa avaliação quantitativa. Nós vamos qualificar essa avaliação, porque nós vamos balancear e qualificar a pontuação de acordo com a deficiência da pessoa. Nós vamos qualificar a sua funcionalidade de acordo com a limitação que essa pessoa apresenta. Ela utiliza critérios que o avaliador considera como relevante nas particularidades do avaliado, e por isso tem, como nós veremos, os domínios preponderantes. O perito, tanto médico como o perito social, do serviço social, vai avaliar quais os domínios que essa pessoa mais sofre dificuldade,
vai responder questões emblemáticas e vai avaliar se essa pessoa precisa ou não da dependência de terceiros. Esses 3 critérios, essas 3 avaliações, vão fazer com que o método FUSE utilize uma redução de pontuação para esses domínios preponderantes. Ele vai baixar a média. Ele vai reduzir a avaliação da pontuação que o perito vai dar, tanto o perito médico como o perito social, vai puxar para baixo, vamos dizer assim, a média, para valorar a mais esses domínios que essa pessoa específica tem esse impedimento, tem essa necessidade nesses 2 campos principais. Com isso, vai valorar a maior vulnerabilidade dessa pessoa, maior fragilidade e maior risco. O MIF, como antes falava, trouxe esses 4 conceitos que nós vamos utilizar no instrumento de pessoa dependente, parcialmente dependente, independência modificada e independente. Então, após a identificação dos 2 domínios preponderantes, dentro de cada domínio, os 2 peritos vão dar uma pontuação para cada atividade. Dentro de cada domínio tem, como eu falei, 5, 7, 10 atividades, e essa valoração vai ocorrer em 4 níveis. Se a pessoa é dependente, parcialmente dependente, independência modificada ou independente. O dependente é aquela pessoa que não realiza a atividade ou é totalmente dependente de terceiros em todas as etapas da atividade. Não participa de nenhuma atividade, nenhuma etapa da atividade, ou necessita do auxílio de 2 ou mais pessoas. Então, a pessoa realmente, ela ou não realiza atividade, ou ela precisa de terceiros, e aqui terceiros estamos falando de 2 ou mais pessoas, para ser classificado como dependente. O parcialmente dependente é o que realiza atividade com auxílio de terceiros, porém ele participa de alguma forma, de alguma etapa dessa atividade. Então, ele pode ter o auxílio de terceiros, tanto para um preparo, por exemplo, ou para uma supervisão. Entendida aqui a supervisão, quando há necessidade da presença de terceiros, sem a necessidade de um contato físico. Por exemplo, podemos citar o incentivo, a informação de pistas, a presença de outra pessoa seria necessária para uma medida, talvez, de segurança, ou o mesmo preparo, além da supervisão, quando há necessidade de um preparo prévio para uma atividade que será realizada. Por exemplo, colocação da pasta na escova de dentes. Havendo essa necessidade de uma supervisão ou de um preparo, e que essa pessoa com deficiência possa participar de alguma forma, em alguma etapa dessa atividade, ela não é mais considerada completamente dependente. Ela é, ou dependente, como é o conceito, mas sim parcialmente dependente. E a valoração será outra. Temos ainda a independência modificada, é aquela pessoa que realiza atividade, porém realiza de forma adaptada, sendo necessária algum tipo de modificação, ou realiza de forma diferente da habitual ou mais lentamente. Aqui exemplos nós temos a utilização de lupa, a utilização de prótese para audição, esse mesmo exemplo que nós falamos anteriormente do senhor que é piloto do helicóptero e utiliza uma prótese no braço para pilotar. É importante lembrar que o indivíduo deve ser independente para colocar essa adaptação. Se ele precisar da adaptação se ele precisar de terceiro para colocar essa adaptação, colocar essa prótese, como por exemplo, colocar a prótese no braço, não está mais classificado como independência modificada. Ele vai ser considerado como dependente. Nesses casos que nós estamos citando, tanto da lupa quanto da prótese de audição ou da prótese do braço desse piloto, que consegue colocar sozinho, seria então uma independência modificada. Portanto, as barreiras, quando encontradas, são superadas por modificações no ambiente que funcionam como facilitadores para a realização da atividade. Então, como mencionado, essas barreiras elas continuam existindo, mas elas conseguem ser superadas, ultrapassadas pelas modificações, seja do próprio corpo, por prótese, seja pelo ambiente, seja pela ajuda de terceiros. E quarto conceito que nos traz a MIF, então, é o independente. É aquele que realiza a atividade de forma independente,
sem nenhum tipo de adaptação ou modificação, e na velocidade habitual e em segurança. Ele representa a autonomia da pessoa na condução da sua própria vida, desde que tomada as decisões até concretizar seu planejamento. Não tem qualquer restrição, não tem qualquer limitação, as barreiras não são encontradas, ou seja, aquele impedimento que a pessoa tem não afeta em nada naquele domínio, naquela atividade que ele vai exercer. Não são encontradas, então, qualquer barreiras que possam exigir uma modificação, uma adaptação, auxílio de terceiros, etc. Esse é o independente. Antes ainda de nós aplicarmos na prática esse índice, nós temos algumas premissas, sempre é importante recordar, e o próprio instrumento traz. Primeiro, a avaliação, como eu falei desde o início aqui da nossa conversa, ela não é baseada nas estruturas do corpo da pessoa ou nas funções que essa pessoa tem ou que não tem, ou que tem de forma modificada, mas sim nas atividades e na participação dessa pessoa na atividade que ela for exercer. A pontuação a ser atribuída engloba uma análise dinâmica da deficiência com os fatores ambientais. Vocês verão que todas as atividades sempre são avaliadas, aquela conduta, mas num ambiente, ou no ambiente físico, local de trabalho, ou numa determinada circunstância. E não confundir, claro, com a incapacidade laboral. Embora grande parte dessas atividades que nós veremos, os domínios, elas tenham relação diretamente ou indiretamente com o trabalho, nós não estamos avaliando aqui, claro, a incapacidade laboral, aquela que nós identificamos na eventual concessão ou não de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez. A ideia não é avaliar aqui o mundo do trabalho desse segurado, mas identificar a pessoa e as suas limitações, seus impedimentos na vida como um todo. E essa avaliação que nós faremos, ela deve englobar todos os domínios da vida, que nós veremos, são 41 trazidos por esse instrumento, e nas 24 horas do dia. Não deve ser avaliado apenas, por exemplo, se a pessoa tem o auxílio de terceiro ou avaliado enquanto tem ali o cuidador ao seu dispor. Ela é avaliada nas 24 horas do dia. Podemos passar especificamente para a aplicação desse instrumento, que traz, num primeiro momento, os 7 domínios e as 41 atividades. Como eu falei para vocês, é um instrumento bastante complexo. Se nós fôssemos encadernar, inclusive, daria até mesmo um livro. O instrumento que nós estamos falando é esse aqui. É um texto longo, bastante explicativo, com exemplos, com tabelas que nós veremos, e que traz inicialmente esses 7 domínios. A avaliação que será feita, tanto pelo perito médico quanto pelo perito social, vai avaliar em 7 setores algumas atividades que essa pessoa com deficiência vai exercer. Setores como sensorial, domínio de comunicação, domínio de mobilidade, cuidados pessoais, vida doméstica, educação, trabalho e vida econômica, socialização e vida comunitária. Dentro desses 7 domínios, nós temos diversas atividades. Por exemplo, dentro do domínio sensorial, nós temos a atividade de observar, nós temos a atividade de ouvir, e assim segue. Nos domínios, por exemplo, de mobilidade, nós temos a atividade de mudar e manter a posição do corpo, alcançar, transportar, mover objetos, deslocar-se dentro da própria casa, movimentos finos de mão, deslocar dentro de edifícios que não a própria casa, etc. O que o perito médico e o perito do serviço social faz é dar uma pontuação, dar uma valoração de independência ou de dependência modificada para cada uma dessas atividades. Se nós somarmos todas as atividades, serão 41 atividades. E essa avaliação é baseada, então, na MIF, que recebe a pontuação de 4 níveis, 25, 50, 75 e 100, conforme for a dependência da pessoa a essa atividade.
escala feita pelo perito vai ser valorada em 25 pontos se a pessoa não realiza atividade ou é totalmente dependente de terceiros para realizada, que é o dependente especificamente. Tanto o perito médico fará essa avaliação, como o perito do serviço social. Então, na verdade, são duas perícias, né? Será valorado em 50 pontos para aquele que realiza atividade, porém com a dependência de terceiros. 75 pontos, aquele que realiza atividade de forma adaptada, porém sendo necessário algum tipo de modificação, ou realiza atividade de forma diferente da habitual ou de forma mais lenta. Esse é o caso dos 75 pontos, por exemplo, do senhor esse piloto de helicóptero. E seria 100 pontos o que realiza atividade de forma independente, sem nenhum tipo de adaptação ou modificação na velocidade habitual. Ao aplicarmos o método linguístico FUSE, nós temos que avaliar essas três condições, como eu falei bem no início, apenas conceituando o método FUSE, que vão descrever o grupo de indivíduos em situações de maior risco funcional para cada tipo de impedimento. Então, dentro do impedimento que o perito médico vai avaliar e o perito do serviço social vai também identificar se é um impedimento auditivo, se é um impedimento de intelecto, seja cognitivo, seja mental, se for um impedimento motor ou se for um impedimento visual. Ao classificar dentro desses quatro tipos de impedimento, automaticamente vai ter alguns domínios que serão preponderantes, já trazidos pelo próprio instrumento, já trazidos pelo próprio IF brasileiro. Posteriormente, o perito vai avaliar e vai questionar a questão emblemática. Para cada tipo de impedimento, dentro desses quatro que eu mencionei, haverá uma questão emblemática que ele deve responder. E ainda, por fim, a questão quanto à necessidade ou não e a disponibilidade ou não do auxílio de uma terceira pessoa. Será assim: dentro do impedimento relacionado à audição, os domínios preponderantes trazidos pelo IF brasileiro é a comunicação e a socialização. Para esses domínios, portanto, a pontuação que o perito vai valorar vai ter maior peso. Para o impedimento intelectual, seja ele cognitivo, seja ele mental, ou até mesmo os dois, os domínios preponderantes serão a vida doméstica e a socialização, que terão também peso maior. Por impedimento motor, os domínios preponderantes serão mobilidade e cuidados pessoais, e para o impedimento visual, os domínios preponderantes serão mobilidade e vida doméstica. No momento que o próprio perito identificar o tipo de impedimento, como eu falei, automaticamente esses domínios preponderantes já estarão valendo. Logo em seguida, o perito tem que responder à questão emblemática. Dependendo de qual tipo de impedimento for, se for auditivo, a questão é: a surdez ocorreu antes dos 6 anos? Se o impedimento for intelectual e cognitivo, a questão emblemática é: não pode ficar sozinho em segurança? Se o impedimento for motor, a questão emblemática é: desloca-se exclusivamente em cadeira de rodas? E se o impedimento for visual, a questão emblemática é: a pessoa já não enxerga ao nascer? Posteriormente, tem então o terceiro critério, a terceira questão, que é a análise se essa pessoa dispõe ou não do auxílio de terceiros sempre que necessário. A aplicação do FUSE, que, claro, no momento da perícia do INSS, feito pelo perito médico, perito do serviço social, esse cálculo já acontece de forma automática pelo computador, pelo sistema feito. Mas, havendo a resposta positiva, seja para a questão número 2, para o critério número 2, que é essa questão emblemática, seja para a questão número 3, que é a disponibilidade ou não de uma terceira pessoa para auxílio, ou ainda, havendo uma pontuação diferenciada entre as atividades daqueles domínios, desses domínios preponderantes, automaticamente todas as notas das atividades desse domínio serão a menor nota dada pelo perito. Então, dentro do impedimento auditivo, por exemplo,
Se a pessoa tiver uma redução auditiva, o domínio preponderante necessariamente será comunicação e socialização. Dentro do domínio comunicação e socialização, há diversas atividades que o perito vai avaliar. Dentre elas, por exemplo, a capacidade de comunicar-se e produzir mensagens, ou ainda a utilização de dispositivos de comunicação à distância. Se dentre essas atividades o perito avaliar em 25 uma, 50 outra, 75 outra, 50 e assim por diante, nesses domínios preponderantes, a pontuação vai ser sempre a mínima que ele der para uma das atividades. Nesse caso, se ele der 25 para uma das atividades, todas as outras atividades desse domínio preponderante será 25. Esse é o cálculo que o algoritmo FUSE faz para reduzir a nota, para avaliar a nota e dar mais peso a esses domínios preponderantes. Ou ainda, se a questão número 2 for respondida de forma afirmativa, ou se a questão número 3 for respondida de forma afirmativa. A gente pode utilizar um exemplo concreto aqui, uma pessoa que tem uma deficiência mental, então nós teríamos ali como domínio preponderante vida doméstica e socialização, porque o próprio índice, o próprio instrumento já traz isso. Então, os domínios preponderantes, vida doméstica e socialização. Para a pontuação atribuída pelo profissional da vida doméstica, que o próprio instrumento traz aqui também, todas as atividades. Posso citar como exemplo: preparar refeições tipo lanches, cozinhar, realizar tarefas domésticas, manutenção e uso apropriado de objetos pessoais e utensílios da casa, etc. E o domínio socialização, por exemplo, regular o comportamento nas interações, interagir de acordo com as regras sociais, relacionamento com estranhos, relacionamentos com familiares, etc. Se no domínio vida doméstica o perito avaliar tudo em 75 pontos, no momento da aplicação do modelo linguístico FUSE, vai ser mantido 75. Se no outro domínio ele avaliar as atividades, e ali está título bem exemplificativo, bem aleatório, 50, 75, 100, etc., aplicando-se o FUSE, no domínio socialização, e só nesse domínio, então a pontuação vai ser puxada para a nota mais baixa que esse perito deu para uma das atividades, que foi 50. Então, todas as atividades desse domínio terão a valoração de 50 pontos. Aqui só trago a título exemplificativo para vocês. Como eu falei, esse instrumento ele é longo, ele é quase um livro, ele é um caderno. Para cada um dos domínios, ele traz as atividades, que são essas 41 atividades que os dois peritos vão avaliar, traz ainda conceitos, traz ainda exemplos. O INSS, daí sim foi o INSS que fez, ele fez um manual prático para utilizar esse instrumento, e além dessas informações trazidas pelo instrumento, ele ainda traz exemplos, questões norteadoras, que facilitam na hora da aplicação da perícia no caso concreto. Para cada um dos domínios, então, tem algumas atividades, o sensorial, por exemplo, 2, a comunicação são 5 ali, e assim para frente. Nesse manual prático que eu mencionei para vocês, cada uma das atividades ela é detalhada, não só com uma descrição. Por exemplo, aqui na atividade ouvir tem a descrição: utilizar intencionalmente o sentido de audição para captar estímulos auditivos, reconhecer e interpretar, ou seja, da própria definição da atividade, mas traz exemplos que facilitam na hora da prática, na hora ali em que o perito está com o segurado na sala, para fazer questões específicas sobre esse assunto, porque ele não vai simplesmente despejar para o segurado o conceito daquela atividade, mas sim vai conversar com ele e vai avaliar se ele tem condições de ouvir rádio, se ele tem condições de ouvir música, se ele participa de alguma sala de aula, por exemplo, e traz a questão norteadora. Nesse caso da atividade de ouvir, que tem dificuldade para interpretar, perceber, discriminar ou reconhecer adequadamente todas as tarefas que lhe são demandadas em seus espaços de convívio. E aí o perito vai responder. Ele não realiza atividade, 25 pontos. Ele tem dependência parcial de terceiros, 50 pontos. Independência modificada, 75 pontos. Ou independência completa, 100 pontos. O próprio guia
traz logo abaixo de cada uma dessas atividades a explicação do que seria, então, não realizar a atividade de ouvir. Então, traz, não realiza a atividade, as barreiras quando encontradas impedem a realização da atividade ou requer a dependência de terceiros para execução de outras etapas da atividade. E traz, inclusive, exemplos que facilitam, como eu falei, na hora da perícia. E assim, o próprio instrumento traz todas as atividades, que são 41, avaliadas uma a uma, tanto pelo perito médico como pelo perito do serviço social. A pontuação final será a soma de todas essas 41 atividades, de todos os 7 domínios, dada tanto pela perícia médica como pelo perito do serviço social. Se o perito médico der nota máxima em todos os quesitos, vamos dizer assim, todas as atividades, nós teremos uma nota de 4.100, a nota menor seria de 1.025, é somado com a nota do serviço social, que tem a mesma valoração. Então, nós chegaremos, tudo isso para nós chegarmos a esse quadro final. Que deficiência que essa pessoa apresenta? Que tipo de impedimento ela apresenta? É grave? É moderada? É leve ou insuficiente? Vocês percebam que é uma avaliação bastante complexa, justamente para fugir de um critério muito subjetivo do perito, seja perito do INSS, seja perito judicial, para avaliar conforme a sua visão se aquela deficiência que a pessoa apresenta é moderada, é leve ou insuficiente. Aqui está a pontuação, então menor ou igual de 5.739, a deficiência é grave, o que vai também corresponder ao tempo necessário de contribuição que a pessoa precisa contribuir para o regime geral da Previdência Social para ter direito ou não a essa aposentadoria diferenciada. Moderada, 5.740 a 6.354, leve, 6.355 a 7.564, e insuficiente, maior ou igual a 7.585. Nós podemos utilizar um caso concreto que pode nos facilitar bastante na compreensão da utilização desse instrumento, que num primeiro momento pode parecer bastante enfadonho e complexo. Nesse caso, trago aqui como caso 1, é um caso que realmente existiu, foi retirado da perícia do INSS, é um caso que a pessoa se apresentou na agência da Previdência, pleiteando essa aposentadoria nova da pessoa com deficiência. Era uma mulher branca, com 51 anos de idade, nascida em 1964. Ela apresentava uma amputação traumática ao nível do punho e da mão. CID. Tudo isso, claro, é identificado na perícia médica, essa documentação, inclusive esses termos foram tirados da própria perícia médica. Ela avalia, a perita, no caso até essa perita mulher, ela avalia o tipo do impedimento, da deficiência que a pessoa apresenta, portanto, nesse caso é a motora, o que já nos leva automaticamente a saber quais são os domínios preponderantes para esse tipo de impedimento, que são mobilidade e cuidados pessoais. A pergunta emblemática será: desloca-se exclusivamente em cadeira de rodas? Será avaliado. As funções corporais acometidas, que a perita identificou nesse caso, seriam articulações, ossos, musculares, movimentos, etc. Não vem ao caso aqui. A perita médica, da mesma forma como é feita a perícia para incapacidade, para auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, também faz toda uma história médica, faz considerações médicas e faz o próprio exame clínico na pessoa, exame da prova documental, dos documentos médicos também que a pessoa apresenta. Nesse caso aqui, era uma mulher, uma requerente de 51 anos de idade, que vem só e de ônibus até a agência do INSS e mora com um filho de 22 anos de idade. Diz que trabalha como técnica em fotografia desde 2001. Era telefonista, auxiliar administrativo e teleatendente. CTPS confere a declaração. Requerente refere acidente em 4 meses de vida, no qual sofreu queimadura no membro superior direito, com amputação deste membro no ano de 1964. Data do acidente é a mesma do nascimento, já que vinha trabalhando como emprego formal desde 82. Apresenta atestado médico de CRM e data de 2008 e passe livre desde 2006, com CID S68, amputação traumática do punho e mão. Vejo o original e confere com documento da Prefeitura de Sapucaia do Sul, sem data do início da doença no atestado médico. Tem emprego como deficiente desde julho de 1997, CNIS, conforme o CNIS do INSS. Tem raio-x
de agosto de 96, com referência do médico CRM e tal, com deformidade congênita distal dos ossos do punho direito. É feito um exame clínico também, a própria perita médica do INSS vai avaliar clinicamente essa pessoa. Nesse caso, a requerente vem só de ônibus até a agência do INSS, usa óculos para ler, deambula normalmente, agilidade corporal adequada, sem lentidão motora, cuidados adequados com a aparência, fala espontânea, orientada, atenta, memória de trabalho, enfim, toda a avaliação que o próprio médico faz, tanto da parte física, clínica, como da mental. Nesse caso, o intelecto e a capacidade cognitiva mental da pessoa é inabalada, então demonstra juízo crítico, raciocínio lógico, coerente, discurso, humor, afeto dentro da normalidade. São feitas considerações médicas pelo perito. Nesse caso, requerente ao exame físico sem limitação para uso funcional da mão direita, com várias evidências de que sua história está correta. Amputação aos 4 meses de vida e assim considero o início da deficiência em 11 de maio de 1964. Na pontuação para o uso do prisma, considerei alguns itens da parte motora em 50 pontos e de socialização como pontuação de 75 pontos. E demais funções da requerente refere normalidade. Ela faz essa justificativa para depois, na utilização do prisma, então reduzir nesses domínios preponderantes tudo para 50 pontos ou 75 pontos. Portanto, entendo por este processo de avaliação pericial e no modelo de deficiência biomédica como pessoa com deficiência. Depois dessa avaliação médica, é feita também uma história social, a mesma análise feita pelo perito do serviço social. A mesma forma, divorciada, há mais de 20 anos, tem 2 filhos, um de 22 e um de 24 anos. Um trabalha em Santa Catarina com vendas, mas deixou o emprego e voltou a residir com a mãe para poder ajudar o irmão, que após acidente de moto ficou com sequelas e tem esquizofrenia. Refere que o outro, após acidente, está mais agressivo e, por vezes, não mais querendo aderir ao tratamento. A segurada já trabalhou com telefonista, teleatendente, auxiliar administrativo e há 13 anos é técnica em fotografia, sendo contratada por sistema de cotas para a pessoa com deficiência. Refere que aos 4 meses teve amputação da mão do membro superior direito. E posteriormente dessa avaliação clínica pelos 2 peritos, eles vão colocar a valoração, a pontuação para os 7 domínios e para todas as atividades dentro desses 7 domínios. Aqui nós temos 4 colunas, e eu explico que são 4 colunas porque a segunda e a quarta, na verdade, no instrumento não existe, elas estão aqui nos slides porque foram utilizadas e foram preenchidas pelos peritos judiciais do Rio Grande do Sul, quando nós fizemos um encontro lá para os peritos de Porto Alegre e Grande Porto Alegre. Na verdade, o instrumento traz uma coluna de pontuação do INSS do Serviço Social e uma coluna de pontuação do INSS pelo médico. Eu deixei ao lado, até a título de curiosidade, para nós podermos comparar o quanto que o perito do INSS avaliou cada uma das atividades e o quanto que os peritos judiciais nesse encontro avaliaram também cada uma das atividades. Então, dentro do domínio sensorial, como essa pessoa tem apenas amputação de mão, não afeta em nada, toda a valoração foi feita em 100 pontos, tanto pelos peritos do INSS como esses peritos judiciais que participaram desse encontro. Domínio comunicação da mesma forma, e assim é feito em todos os domínios. Vocês percebam que já ali na 3.2, na atividade alcançar, transportar e mover objetos, eles ambos, tanto os peritos do INSS, como o perito do INSS, como os peritos judiciais, avaliaram em 50. Ou seja, a pessoa é dependente parcialmente de terceiros para realizar essa atividade. E assim foi feito em todos os domínios. Nós até poderíamos criar uma nova coluna, se utilizarmos no caso concreto aqui para o grupo de estudo, para ver se a nossa avaliação é a mesma dos peritos do INSS com os peritos judiciais. Percebam que há alguma diferenciação, por exemplo, ali na 4.4, regulação da defecação, para o INSS foi considerado 100, alguns peritos judiciais consideraram 75, da mesma forma a capacidade de identificar agravos à saúde, que é a 4.8.
Realizar tarefas domésticas, alguns avaliaram em 75 pontos, outros em 50. Há uma pequena diferenciação entre eles, mas vocês percebam que realmente é pouca. A maior parte das atividades e dos domínios tiveram a mesma avaliação. Claro que tanto o perito médico do INSS como o perito do Serviço Social, eles fazem de forma independente essas perícias, não são feitas lado a lado e os dados não são copiados, por óbvio. Aqui outro ponto de diferenciação que houve, o perito deu socialização, participar de eventos sociais 50, enquanto o outro 75. Ao passo que na vida política e cidadania, alguns deram pontuação de 75 e outros 100. Ao final, então, se chega à pontuação total. O perito do INSS chegou, perito médico, a 3.475, perito do Serviço Social, 3.450. Se nós aplicássemos a soma das atividades sem o método FUSE, ou seja, uma simples soma matemática, nós teríamos o total de 6.925 pontos, o que ensejaria uma deficiência leve se nós utilizarmos o quadro da lei complementar e trazida pelo instrumento. Porém, o método FUSE, esse algoritmo utilizado, faz com que, como eu falei para vocês, puxe a nota para baixo, reduza o valor, principalmente pelas dificuldades da pessoa naqueles domínios que apresentam maior dificuldade. Então, a nota final fica em 6.300, o que é bastante significativo, porque muda a pontuação e totaliza a classificação da pessoa como deficiência moderada. Vocês percebam que, como eu falei desde o início, é um método bastante complexo, mas com fundamentos científicos, com fundamentos da própria TI, da tecnologia de informação, que faz com que a gente possa graduar esse impedimento, essa deficiência, de forma não tão objetiva, mas ao mesmo tempo de forma subjetiva, porque avalia aquela pessoa naquelas atividades, mas não simplesmente ao olhar do perito do INSS, a compreensão dele, ao olhar de vida dele, se aquela deficiência é grave, é moderada, é leve ou insuficiente. Agradeço a atenção de vocês, espero ter contribuído um pouco, trazendo para vocês a aplicação e os fundamentos desse IF brasileiro, esse Índice de Funcionalidade Brasileiro, e coloco à disposição a palavra, então, para a presidente de mesa, para o Dr. Oscar. Muito obrigada.